Olá pessoal, hoje 29 de julho de 2020. Hoje eu quero dar uma notícia que aconteceu durante o dia na região da Ucrânia e Bielorrússia, né? Na verdade aconteceu na Bielorrússia, mas acredito e tenho quase que certeza que tem influências na Ucrânia e na própria Rússia. O governo da Bielorrússia anunciou que foram presos 33 pessoas, sendo 32 próximas a Minsk, que é a capital da Bielorrússia, e uma pessoa no sul da Bielorrússia. Essas três pertenciam ao grupo Wagner. O grupo Wagner é um grupo que a Rússia usa, o principal cliente deles é a Rússia. Eles atuam em diversos países, né? Ou para fazer desestabilizações, ou para fazer coisas, sabotagens, algumas operações especiais que o exército russo não faz, ou pelo menos não deve fazer, né? Eu diria ao pessoal que suja as mãos, né? E sem aparecer que são russos, e quando tem baixas no grupo Wagner, elas não são contabilizadas como baixas do exército russo. Então eles funcionam assim, como acredito que outros países devem ter, mas o cliente deles é o governo russo, não importa onde estejam e sob que marca eles atuam em determinado país ou quem os receba lá. Então essas pessoas foram presas lá. Agora uma coisa importante, né? Que todo mundo gritou, o próprio presidente da Bielorrússia, primeiro perguntou ao Putin, né? O que é que eles estão fazendo aqui? Daqui a 10 dias temos eleições, você quer me desestabilizar? Quer desestabilizar as eleições? Ainda não tem resposta, né? Tem algumas respostas no jornal russo, no Pravda russo, que eu vou mostrar, e também no Pravda UA, né? O Pravda Ucrânia, que não tem nada a ver com outro, apesar do mesmo nome, um é da Ucrânia e o outro é da Rússia. Mas são dois nomes tradicionais e os jornais provavelmente os mais importantes dos dois países. Ainda, como eu disse, ele ainda não obteve resposta. Mas e os outros combatentes eram veteranos da Síria. Então você veja, todos os combatentes veteranos. E aí começaram alguns desmentidos. Tinha uma pessoa que foi comandante de um batalhão especial na região de Donbass, e disse, ele hoje está em Moscou, hoje ele é um escritor, chama Zakhar Pirilin, e esse senhor, ele disse que de fato eles comandaram, hoje ele também não está mais nesse batalhão, o batalhão foi dissolvido, mas eles ainda estavam combatendo em Donbass, ele não sabia, não tinha certeza, talvez na Síria, e que provavelmente eles não estavam fazendo nada de errado, né? Estavam de passagem na Bielorrússia. Então, o presidente Zelensky da Ucrânia também se manifestou, achou isso um ato muito grave. Então, vamos ver, eu vou mostrar para vocês, para não ficar só falando, vou mostrar nos jornais e no final, no vídeo abaixo, vocês olhem, quem quiser ver, eu vou colocar o link, vou colocar o link das matérias desses jornais. Ok? Então, agora vou passar aqui a mostrar os jornais, vou começar mostrando o Pravda Ucraniana, a Ukrainska Pravda, ou seja, a verdade ucraniana. Bom, então, aqui no jornal que vocês estão vendo aqui, a Ukrainska Pravda, é o Verdade Ucraniana, né? Que tem o mesmo título do jornal do Pravda lá da Rússia, mas não tem nada a ver, são outros donos, né? Na Rússia ele deve ser estatal, como era antes, ainda no tempo dos soviéticos. Aqui na Ucrânia é um grupo de empresários, é um jornal independente. Então vocês podem ver aqui, tem essas fotos aqui onde tem os soldados, são duas matérias, embaixo tem o Putin com o Lukashenko da Bielorrússia, né? É uma foto de arquivo essa do Putin, a dos soldados é atual, que é o soldado chegando no local, próximo a Minsk, para prender esses terroristas, né? Mas essa do arquivo aqui, ela mostra o presidente, pelo menos fala na matéria, vou mostrar em tamanho maior aqui, o presidente Lukashenko disse que está cobrando, né, cobrou hoje do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por que esses terroristas estavam lá, do grupo Wagner, né? Porque ele sabe, o grupo Wagner é um grupo que trabalha para o governo russo em qualquer parte do mundo, né? Vamos chamar assim entre nós aqui, fazer aquele trabalho sujo, fazer trabalho de sabotagem, fazer trabalho de agitação. Então, entre outras coisas, em combates de linha de frente também, onde o exército russo não quer aparecer, né? E também daí não é, as baixas deles não são contabilizadas como do exército russo.
Então essa é para isso que é usado e criaram esse grupo Wagner, né? Como outros países, os Estados Unidos também têm as suas tropas, as suas empresas, só que são empresas privadas. Essa, em princípio, é para ser uma empresa privada, né? Mas ela é bancada, na realidade, pelo governo russo, né? E ele não tem resposta, hoje não teve resposta, amanhã não sei se terá, não sei nem se terá resposta, né? Mas o que de fato está acontecendo é que foram presas essas pessoas. Eu quero mostrar para vocês agora aqui a prisão dessas pessoas, e vocês vão ver, é um fato interessante, né? Eu quero mostrar para vocês mais ou menos uma foto aqui do que foi apreendido junto com eles na prisão deles, né? Então, além de armamento, eles não estão mostrando armamento, eles falam na matéria que foram presos armamento leve, armamento de assalto, ou seja, isso é de tropas militares mesmo. Foram todos, têm passaporte russo, foram presos, todos são cidadãos russos, né, nascidos na Rússia, né? Não tem estrangeiros ali, cartões de crédito, dinheiro em dólares, né, preservativos e uma mochila que eu vou mostrar na matéria aqui ao lado, que saiu a foto também. Essa mochila é muito interessante, ela o lema desse grupo Wagner, né, desse grupo de terroristas, né? Ele escreve aqui, né? Vocês podem ver aqui, ele escreve em russo, né? Vou ler aqui, vou traduzir na realidade, deixa eu ler para vocês. Nash business smert e business idet хорошо, né? É um negócio muito interessante, mas diz o seguinte: nossos negócios são a morte e os negócios estão indo bem, né? Então, esse é o trabalho do grupo Wagner, ou seja, sabotar, matar quem precisar, em qualquer lugar do mundo que o governo russo precisar, e sob qualquer pretexto, eles estão lá prontos para isso, né? E, bom, aí eu vou mostrar para vocês o que é falado também na imprensa russa, especificamente no maior jornal de circulação na Rússia, que é o Pravda da Rússia, que vocês estão vendo aqui. Eu quero mostrar aqui a matéria principal, inclusive, começa aqui, vocês estão vendo aqui em letras maiores, aqui já abaixo daquelas que estão mais acima ali, com citações de diversas coisas durante o mundo. E ele escreve aqui que na Bielorrússia foram presos terroristas do grupo Wagner. Ele escreve isso, ou seja, eles não estão negando isso, né? O jornal, né? Ele está dando a notícia como de fato a notícia é, né? E ele até ouviu por exemplo, o Denis Vukonkin, que é o diretor principal, né, do Centro de Estudos de Política Externa e Segurança da Bielorrússia. E o Denis disse: olha, isso que está acontecendo é uma tentativa de interferir nos assuntos internos da Bielorrússia. Isso não é aceitável, né? E nesse mesmo jornal, nessa mesma matéria, tem praticamente só essa matéria, mas é uma matéria muito grande, né? Ele fala um tal de Zakhar Prilepin. Esse Prilepin era hoje diz que ele é escritor, ele já era escritor antes, mas ele veio juntar-se em Donbass, na Ucrânia, aos rebeldes, né? As denominados rebeldes, né? Que são terroristas que estão lutando contra a Ucrânia em nome da Rússia. E ele disse: esses são todos ex-combatentes do meu batalhão, o batalhão não existe mais, né? Lembro, né, de que as pessoas que lutaram estão lutando ainda, tem alguns deles lutando lá em Donbass, né, nos batalhões, nos exércitos que estão lá, nas duas repúblicas, né? Eles chamam cada uma república, como a gente viu em vídeos anteriores. E não se sabe, né, quantos ainda estão lá e tal, eu não tenho conhecimento. Mas eles também vão para a Síria, eles lutam na Síria. Em outros países quentes, ele falou assim, que estão em guerra, né? Então eles atuam em diversas partes do mundo. Ele escreveu isso, inclusive, no Telegram, no Telegram, que ele tem lá um canal dele, e o jornal Pravda replicou isso, transcreveu, né? Isso que eu estou lendo, eu estou lendo ali dessa matéria no jornal. E também o correspondente de guerra desse jornal, né, chamado Semyon Pegov, ele citando disse que as fontes dele, né, ele disse que a Bielorrússia, ela sempre foi usada pelo grupo Wagner como um centro de transporte para transferência para outros países. Esse é o termo que ele usou. E eu achei interessante que ele diz, durante o período do coronavírus. Então, pelo menos nos últimos 4 a 5 meses,
durante esse período, ou do início do ano, era usado como centro de transporte, de transferência para outros países. E daí ele falou, olha, Minsk era usado como um corredor de transporte para transferência de unidades do grupo Wagner. E até tem lógica, né? Porque a Ucrânia é do lado ali, né? A Minsk, da fronteira com a Ucrânia, fica... não é longe, é uns 250 quilômetros, né? Pensando assim, não é tão longe. E ele disse que ela vai para diversos países, eles saem ali de Minsk, principalmente para os países africanos, ele disse. Então, durante a pandemia na Bielorrússia, então, ali eles achavam que era um regime que ficou mais suave para atravessar fronteiras e a comunicação com outros países, né? E ele mesmo, esse Simeon, esse jornalista russo desse jornal, Simeon Pegov, disse que isso aconteceu com acordos com os serviços especiais da Bielorrússia. Ele mesmo disse que você não pode fazer essas operações em silêncio e torcer para que o KGB não perceba. Eu falo KGB porque o serviço secreto da Bielorrússia chama-se KGB, ele manteve o nome antigo da União Soviética, né? Mas, segundo a KGB russa, né, naquela outra matéria, nos jornais da Bielorrússia, nos jornais da Ucrânia, né, disse que não conhecia. E disse que descobriu eles na região porque era um grupo grande de pessoas, todas com uniforme camuflado, até interessante como é, e todas com um comportamento estranho, muito disciplinados, mas eu achei cômico, ele disse, eles não bebiam, e os russos bebem, isso não era normal. Isso começou a chamar a atenção, eles já estavam lá há dias, e aí começaram a investigar. E descobriram que tinha armas, que eles estavam armados, era um grupo armado, né? Descobriram que ele era no grupo Wagner e como eles estavam a 10 dias das eleições, até o presidente Lukashenko cobrou isso, olha, do Putin, nós estamos a 10 dias das eleições, está querendo vir me desestabilizar aqui? Então vamos ver como é que vai se desdobrar isso, né? Esse próximo capítulo aí da questão desses mercenários, mas isso tem muito a ver com a Ucrânia, né? E vou agora sair dos jornais aqui e vou comentar, então, dar minha opinião de valor final sobre esse fato que aconteceu lá. Essa guerra com a Rússia, que de fato é com a Rússia que é travada essa guerra que a Ucrânia está travando, é um ponto nevrálgico mundial muito sensível. Acredito que é por causa disso que desde o início os Estados Unidos fizeram apenas sanções e não pisaram fundo de mandar tropas. Eles ameaçaram que iam mandar e não mandaram. Ou não disponibilizaram armamento para os ucranianos, embora que eu acho que deveriam ter disponibilizado o armamento. Os russos tinham que pagar para ver. Porque ali é uma região que pode, eventualmente, até começar uma guerra mundial, né? A Europa tem interesse, liderada pelos Estados Unidos, naquela zona com a Ucrânia. E na Bielorrússia, eles também têm interesse. Hoje a Europa apenas ela toma algumas medidas discriminatórias de sanção também contra a Bielorrússia, não tão fortes quanto a Rússia, porque o Lukashenko está no poder desde que o primeiro presidente da União, depois que dissolveu-se a União Soviética, eu não me recordo o nome, deixou de ser presidente por motivo de morte. Ele assumiu. Ele deve estar mais ou menos o mesmo tanto de poder, talvez um pouquinho menos do que o Putin, né? Uns 20 anos no poder. Putin está na Rússia e esse está na Bielorrússia. Então já vai um longo tempo. E a União Europeia acha que ali as eleições não são livres, não são democráticas, né? Que sempre acontece uma maneira de que o Lukashenko acaba ganhando. E não aceita observadores internacionais, europeus, né? De uma maneira para ver a lisura das eleições. Mas ali também, porque se acontecer uma guerra na Ucrânia com a Rússia, com certeza vai envolver a Bielorrússia. A Bielorrússia vai ter que tomar uma posição. Acredito que até hoje, até ontem, pelo menos, antes de acontecer esse fato, a Bielorrússia tomaria a posição ao lado da Rússia, né, contra a Europa e contra a Ucrânia. Mas não acredito que o povo tenha essa mesma visão. Mas ali seria um início de um fronte, né, que ninguém quer que aconteça, né? Então, por causa disso, eu acredito que os Estados Unidos não é pisam em ovos, mas eles são cautelosos, né? O Trump, esse presidente agora, o presidente Trump, que não foi tão cauteloso, que está mandando armamento para a Ucrânia, mandou os mísseis Javelin, que esses mísseis são para terra a terra contra carros de combate, né, com blindagem forte, né,
E são mísseis que são, vamos dizer assim, guiados com sensores, ou seja, você dá as coordenadas onde está o tanque de guerra que ele quer abater, e ele vai atrás do tanque. Se o tanque se mexer, o míssil vai atrás. Desculpe. Então, esse tipo de armamento moderno, inteligente, que a Ucrânia precisa, né? Ela teria condições de desenvolver? Teria, mas não há tempo para isso. A guerra já está em andamento há muito tempo, então a Ucrânia tem que adquirir armamento. Só que eles sempre deixaram, não, né? No tempo do Obama, por exemplo, o senador que faleceu agora, ano passado recente, chamado senador McCain, né, que era um senador republicano, ele era a favor de que se vendessem armas para a Ucrânia. Obama, não era a favor. Então, essa é a situação, né? Acho que ali vai rolar muita água ainda, né? Eu não sou a favor de uma terceira guerra, mas eu acho que aquela região ali, a Ucrânia só vai reaver, Donetsk, Luhansk, a Crimeia também, mas acredito que na minha opinião, a prioridade é Donetsk e Luhansk, não deixar que isso se amplie, tem que ser, só vai conseguir na força. Negociação é muito difícil dos russos devolverem. Até vocês têm que estudar, né? A gente tem que estudar, quem viu meus vídeos anteriores, pela história com a Rússia, né? A história com a Rússia sempre é belicosa, sempre é agressiva. Ninguém conseguiu nada. A única coisa que foi conseguida no entendimento, na negociação, foi a separação da União Soviética. Mas porque eles não tinham mais condições de poder, de força econômica, de tropa para manter. Então, foi assim, ó, cada um por si, Deus nos acuda, né? Então vamos se virar. E foi o que fizeram, os países foram se levantando. Agora, o Putin, quando assumiu, ele assumiu e começou a reequipar o exército, né? Às custas, inclusive, do sofrimento do povo. Porque quem visita Moscou, quem visita São Petersburgo, é lindo. Mas se for começar a sair ali perto, na grande periferia, vai ver que tem muita pobreza, né? Se for para o interior da Rússia, tem muita pobreza também. Então, às custas disso, né? Então, a prioridade dele foi armar, foi querer equiparar os Estados Unidos, bater de frente com os Estados Unidos da América. Eu acho que não precisava, mas ele quer ser grande, ele quer ser como um czar grande, a Rússia grande, e ele é a Rússia. Ele se encara assim, né? Ele encarna esse personagem, o que é um pouco lamentável, porque ele faz isso às custas dos russos, do povo russo, do povo mais pobre, e também faz às custas dos outros países que também têm que começar a investir em armamento para fazer frente, se defender dele. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa crise lá na Bielorrússia, que afeta a Ucrânia também, afeta todo mundo, né? Não sei se é por causa da função dessa crise ou não, mas é o presidente Zelensky, existe um grupo tripartite, né, que a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, que negociam a questão do Donbass, né? Então você veja uma coisa, aconteceu isso na Bielorrússia, mas a Bielorrússia está, e também a OSCE, né, que é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, faz parte disso, quadripartite na realidade, e o presidente Zelensky está trocando o chefe dessa delegação ucraniana, que era o ex-presidente Kuchma, que era o segundo presidente, não sei se é por causa disso, mas achei uma coincidência hoje, e está colocando o Leonid Kravchuk para liderar, que é o primeiro presidente depois da dissolução da União Soviética. Vamos ver como é que vai se desenrolar os próximos capítulos dessas notícias atuais, que aqui no Brasil a gente não vê isso nos jornais nem na televisão. Raramente a gente vê isso. Obrigado a todos. Deus abençoe. Quero só, antes do meu encerramento final, pedir, por favor, me ajudem o canal a crescer. Inscrevam-se, quem não está inscrito. Peçam para os seus amigos, divulguem para eles assinarem o canal. Se gostou, dê um like. Se não gostou, também dá um dislike, não há problema, tá? Eu entendo. E podem, inclusive, sugerir coisas. Escrevam embaixo nos comentários se tem alguma sugestão. Eu vou olhar, vou responder a todos. Eu aprecio esse diálogo com vocês, né? Obrigado. Deus abençoe mais uma vez e paz e bem.